Hein? Boa noite. Tudo bem? Cadê o esposo? Vamos ver. Tá ali embaixo. Tá perto. Pode. Pronto, de Brasília já tive umas 20 horas e 1 minuto. Caso, mas por uma boa causa. Bom, muito bem, né? Boa noite. Boa noite. Tá frio, né? Que coisa, mas não tão frio quanto ontem, né? Nos dias anteriores. Vai esquentar. O coração de vocês estão aquecidos, vai esquentar. Gente, recadinhos rapidamente. Marcos, hoje vai dar uma palestra para nós com o tema Exemplo de Cristo. E é bom que prestem atenção, porque cada palavra vem do coração. Se ressoa, fica gravado. Se não ressoa, vocês voltem de novo para assistir outras palestras dele. Eu vou voltar. E quando a gente entra aqui, a gente tem que começar a ter isso em mente. Deixar os problemas lá fora, os pensamentos turbulentos, continuando sentando na cadeira aqui, acalmar a mente e o coração, e cada palavra que é proferida aqui dentro, à frente ou aqui atrás, vem em ressonância com essa espiritualidade. Tá? Recadinhos. As terapias integrativas, as terapias holísticas, a gente fez uma mudança aí. Na verdade, a gente vai interromper as atividades da Reiki, da Auriculo, tá? Por uma questão assim, até de a gente focar nossa energia em outros trabalhos. Eu e a Marlene nós vamos começar a chegar aqui a partir das 17 horas, 5 da tarde, né, estourando 5h20, vai abrir a porta e a gente vai estar à disposição de todos para fazer o atendimento fraterno. Ou seja, todos vocês ou algum amigo, irmão que vocês queiram que venham conversar com a gente para receber uma orientação, uma indicação. E vai rolar terapia, assim. Se eu achar, ou a Marina achar que precisa de um aurículo, precisar de um reiki, de um elixir de anestesia, a gente vai aplicar. Mas o tempo vai ser um atendimento um pouco mais rápido. Das 5h30 da tarde, 5h20, até às 7h30. A gente vai estar aqui, nós estaremos à disposição para ouvir e orientar em ressonância com os mentores da casa. Porque a partir do momento que a gente entra aqui, a gente pede para que nas nossas plataformas sejam utilizadas pelos mentores, né? Para a gente poder auxiliar as pessoas em falar aquilo que elas precisam ouvir. Tá? E aí depois vem as palestras, cada dia com um convidado, e depois os passos. Ok? Gente, sexta-feira continuamos com os trabalhos de evangeloterapia. Tá? Mas está vindo bastante gente. Legal, é um trabalho que está dando certo, porque os temas abordados é uma roda de conversa que todo mundo conversa, onde todo mundo aprende, onde todo mundo
mundo expõe a sua ideia e no final a hora passa, todo mundo sai alimentado de conhecimento. Sem contar que sai equilibrado, porque os leitores estão aqui harmonizando, todos. Ok? Sexta-feira a partir das 19 horas. Tá? Os sábados. A constelação familiar que a Marlúcia estava fazendo, escolhendo uma pessoa através de sorteio, também vai ser encerrada, por enquanto. Ela vai se empenhar em vir ao sábado, ao segundo e último sábado do mês, para dar workshop. Porque antes, sobre a constelação e sobre o tema de espiritualidade em geral, ela vai vir todos os sábados às 16 horas para falar sobre os benefícios da constelação familiar e os temas do dia a dia que a constelação pode tratar. Ou seja, antes de a pessoa de vocês, nós, todo mundo vir passar em constelação, muita gente não sabe o que é, ou não sabe o grau de profundidade que atinge com os ensinamentos dela, com a troca, né, a conversa, a gente vai sair daqui muito mais esclarecidos sobre o que é a constelação. Que é uma das terapias assim, que hoje está na moda, porque funciona na parte emocional e na parte vibracional. Tá? Ela vai estar aqui no segundo e último domingo, sábado do mês. E domingo, eu não estou vendo ninguém daqui, tá? Dou os parabéns pelo casal, Henrique e Salomé, que estão participando da caravana, que é o que a gente está precisando. Todos segundo e último domingo do mês, a gente sabe pegar marmita. Né? Então eu continuo repetindo, preciso de doação. Trouxe, agradeço, agradece, os irmãos agradecem. Então a gente pretende fazer de tudo para não parar com o projeto de caravana, porque, principalmente nesse frio, faz falta um alimento. Tá? Então peço a colaboração de vocês, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. 1 quilo de alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, qualquer coisa, até cobertores. A gente não conseguiu entregar nenhum cobertor. Se vocês soubessem, se tiver um cobertor de orelha velho, mofado lá, traz que a gente lava, a gente prepara, obviamente, e entrega para as pessoas. Sabe o que o morador de rua pediu para mim domingo? O irmão de rua? Touca. E não tinha uns touca. Eu abri um saco de roupa para ele escolher as blusas, ele pegou umas blusas, mas não tinha touca. Então, mentira. Falar em touca, nosso bazar está aberto, tá, gente? Compartilha. Nossas roupas estão lá em cima, sapatos, tem várias coisas lá em cima para serem vendidas, estão em excelente qualidade, né? E a preços realmente de bazar, de desapego. Compartilha com as pessoas, quem gosta de um brechózinho, então, ou quem tem brechó, vem aí comprar o lote tudo, fecha a casa, compra e coloca no brechó, vai estar fazendo um excelente negócio, porque 10-20% do valor de um brechó, as roupas que estão em cima. Porque as doações que vocês mesmos nos proporcionam, a gente repassa com maior carinho e consciência, que é para os projetos da casa e para a manutenção da casa, né? Tá bom? Campanha do cobertor. A sua agora. Eu vou passar a palavra para a Cida, para fazer a leitura do Fonte Viva. Terceiro domingo deste mês, sem ser o próximo, o outro. Trabalho de cirurgia espiritual, né? Trabalho do carro-chefe da casa. Compartilhem também. Tá? O Dr. Gabriel vem em terra para fazer um excelente trabalho. Tá bom? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus habite no coração de cada um de vocês. E todos aqueles que não puderam chegar numa casa abençoada como essa. É uma página de Fonte Viva, de Assis Cândido Xavier, pelos existiam e vinham. Se permanecesse na credibilidade, serão exercitados. Porque o poderoso é Deus para os tornar exercitar-se. Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada órgão, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos de existência: sementeira, germinação, adubação,
desenvolvimento, utilidade e florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor, mas com carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, identidade nas circunstâncias do Senhor adora iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos na exercitia espiritual, com vistas à nossa sublimação na vida eterna. A cada novo dia de sua experiência humana, recebes valioso concurso para com os resultados da presente encarnação, que enriquece a luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, e a liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes de conosco o sublime semeador, o engrandecimento a ti mesmo. A existência do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, inovelando-te as forças do carretel do egoísmo, é certo que a suplicação te buscará de balde, porque ainda não produzes dos recessos do Espírito a seiva que favorece a vida abundante. E assim seja. Assim seja. Todos vocês falam. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e toda a equipe que está aqui nos atuando, cada um de nós. Doutor Eurípides Barçanu, a sua equipe, vai trazer para nós todas as energias salutares. Agradecer ao nosso corpo físico, ao ar que respiramos, ao alimento, pelo dom da vida, a oportunidade de estar aqui nessa casa de bênção, nesse planeta Terra, nessa escola, que nós podemos evoluir. Só assim vamos atingir a evolução necessária. Quem sabe um dia podemos retornar essa experiência no corpo físico. E todos os encarnados estão hoje aqui, encarnados e encarnados, primeiro buscar o ensinamento da caminhada de cada um. Nós estamos sendo aqui com aprendizado e por em prática nos nossos dias. Beijo a todos. Vamos cuidar com Marcos a nos dar o caminho das suas palavras. Meus amigos, muito boa noite. Todos me ouvem bem? Eu não vou usar o microfone. Se a voz falhar, eu uso. Tá? Tava tocando uma musiquinha tão gostosa, dá pra deixar eu chamar ela. Olha, isso é sério, bem baixinho, então. Obrigado.
Meus amigos, é uma alegria muito grande retornar pela segunda vez na Casa Espírita Luz da Manhã. Quem me viu da outra vez que eu vim, lembra de mim, me viram. Tem a galera que nunca me viu também, legal. Então, para quem não me conhece, me apresentando, meu nome é Marcos Fernando, eu sou da Casa Espírita Bezerra de Menezes, aqui pertinho, né? E também fiz alguns trabalhos voltados para a mocidade espírita. Então, estar fazendo exposição, estar partilhando um pouco do que eu sei sobre a doutrina dos espíritos, foi graças ao meu sim para a mocidade espírita. Foi graças ao meu sim de ter ido de domingo de manhã, um jovem de 15 anos que dormia muito, um sono pesadíssimo, mas eu vencia o meu sono e eu vinha para o Bezerra de Menezes aos domingos de manhã participar do grupo de jovens. E falo com propriedade que eu não me recordo de ter domingos tão bons como os que eu tive aqui no Bezerra de Menezes com os jovens. Eu cresci muito, eu aprendi muito, eu tive muito acolhimento, então quando puder, e um dia isso vai acontecer e a Casa Espírita estiver aberta, por favor invistam na mocidade espírita, na juventude espírita, porque ela traz frutos. Certo? É um pedido meu. O tema que eu decidi trazer, ele é baseado no livro Fonte Viva. Tá? A lição, vou pegar pelo meu celular que eu já deixei separado, desbloqueia, de vez em quando ele não reconhece a minha facial. Mas quando o celular esquece que eu sou o Marcos. Já consegui abrir aqui. Já. É a lição de número 109, de título A Exemplo de Cristo. E, como todos sabem, para quem não sabe, o livro Fonte Viva, Psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso amigo Chico, ele pega um trecho da Bíblia, né? Um trecho bíblico, e ele transmite uma mensagem, a opinião dele, a percepção dele sobre aquele ensinamento. E o ensinamento que o Emmanuel trouxe para nós, né, na lição 109, é um trechinho simples, que diz: ele bem sabia o que havia no homem. Vou repetir. Ele bem sabia o que havia no homem. São palavras de João, capítulo 2, versículo 25. E antes de eu ler o texto, como a nossa amiga acabou de fazer aqui, eu vou dizer que hoje a palestra, a exposição, o nosso bate-papo, ele talvez vai ser um divisor de águas para alguns e talvez um choque de realidade para outros. Porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando de evolução espiritual. E algumas pessoas se esquecem desse detalhe. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de progresso espiritual. E por que eu falei que talvez seja um divisor de águas, as palavras que eu vou trazer hoje, ou um choque de realidade para alguns? Porque crescer dói. Não dói? Crescer dói. Fisicamente. Dói joelho, dói tudo. Quando a gente está crescendo. Dói a garganta, porque a voz muda.
crescer espiritualmente também dói. E aí, esse é um ponto onde seja um choque de realidade para algumas pessoas. Quando a gente fala de Jesus e a gente fala de evolução espiritual, a gente está falando de um espírito que a gente coloca ele num espaço como se a gente nunca fosse chegar lá. Algumas pessoas, apesar de saber que Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus, assim como nós, algumas pessoas o enxergam de uma forma muito distante. Algumas pessoas buscam pedir muitas coisas para Jesus. Todo dia eu peço tanta coisa para Ele que, olha, haja ouvido. Mas tem dia, na verdade tem às vezes uma semana inteira, que eu tenho DR com Jesus. E eu fico uma semana sem falar. Por coisas que acontecem na nossa vida. E é interessante que nessas semanas eu me afasto de Jesus, mas ele não se afasta de mim. E aí é uma luta que eu já estou quase desistindo de ganhar, porque não adianta a gente tentar se afastar dele. Não adianta. Não dá para ficar muito tempo. Porque a gente Então, quando a gente está falando de Jesus, quem é que pode levantar? O que é mais legal que participar de assistir palestra é participar da palestra, né? É mais legal participar da palestra. Então, eu vou perguntar, por favor, levantem a mão. Quem puder e quiser se sentir à vontade. Quem aqui entende bastante de matemática? Levanta a mão. Eu fiz faculdade de matemática. Eu sou formado em matemática, eu dou aula. Eu entendo bastante de matemática. Até onde eu aprendi. Tem mais coisas, mas até onde eu aprendi, eu sei. Então, eu entendo um pouco de matemática. Vou falar o nome de um cara que sabe muito mais matemática do que eu. Alguém pode me dizer? Poincaré, Newton, Isaac Newton, Fibonacci, Pitágoras, Tales de Mileto. São caras que sabem muito mais matemática do que eu e outra pessoa que acho que vive hoje, atualmente, estudando matemática. E aí, essas pessoas, elas tinham um conhecimento muito grande. Hoje a gente pode falar, pelo conhecimento que eu tenho da área de matemática, que o Newton, ele era físico, ele era cientista, mas ele era um cara que o conhecimento dele era muito avançado para a época dele. Para quem já estudou um pouco do Newton sabe disso. O conhecimento dele era muito avançado para a época dele. Só que Newton não sabia 1/1000 de matemática que Jesus sabe. Vamos trocar de área? Falem para mim, por favor.
Quem aqui entende bastante de psicologia? Psicologia. Não. Beleza. Eu também não. Vamos falar um nome só, vai. Um nome forte na área da psicologia. Quem pode me dizer? Freud, pai da psicanálise. Freud entendia muito de psicologia. O que ele não sabia é que ele não sabia um milésimo de psicologia perto de Jesus. Vamos falar de um nome na arte. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, grande artista, inventor, fenomenal. Se puder um dia estudar a vida de Leonardo da Vinci, fantástico. Inteligentíssimo. Não fazia ideia de que ele era aluno de Jesus. Vamos pegar o nome da física atual. Um físico famoso. Desencarnou um pouco que eu falo, uns poucos anos atrás. Quem lembra do nome dele? Um físico que andava numa cadeira de roda. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking ocupava a cadeira que Newton ocupou. Cambridge. Entendia muito de universo. Entendia muito de astronomia. Entendia muito de corpos celestes. Ele só não sabia uma coisa. O quê? Que ele não sabia nada, quase nada, perto do que Jesus sabe sobre o universo. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente pensa muito em um ser que tem bondade, tem amor, tem paciência, tem perseverança, mas para chegar ao nível que ele chegou, que é de espírito puro, a gente sabe isso pelo livro dos Espíritos, que Allan Kardec escreveu, que Jesus já chegou no nível espiritual, que é o nível de espírito puro. Para chegar no nível espiritual que Jesus chegou, ele tem que entender a nota dele em astronomia. Vamos basear pelo que a gente conhece do nosso dia a dia. A nota dele em astronomia não tem que ser 10, tem que ser 1000. A nota dele em matemática tem que ser 1000. A nota dele em história tem que ser 1000. A nota dele em psicologia tem que ser 1000. Então a gente está falando de um espírito que ele não só tinha os aspectos, vamos se dizer, divinos, que nós tanto lemos e conhecemos e vemos e sabemos, mas era um espírito que tinha conhecimento, muito conhecimento de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Será que eu posso aplicar a mesma lógica a nós próprios? Porque afinal somos objeto do conhecimento de alguém. Então, se temos a pretensão de conhecer
a nós próprios muito bem, para que Cristo conhece mais. Acredito eu, me corrija se eu estiver errado, acredito eu, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, que Ele nos conhece de uma forma tão profunda, não simplesmente por conhecer, porque a gente só pode falar de algo e saber algo se a gente tem propriedade, né? Então a gente está falando de um ser que ele já passou por todas as etapas que nós estamos passando. Todas. Aí deu uma puladinha no que onde eu ia chegar. Mas não tem problema. Ele já passou por todas as etapas que nós estamos passando. Mas acredito eu que sim, Ele nos conhece. Muito mais do que hoje nós nos conhecemos. E um dia nós chegaremos a nos conhecer. E até tem um trecho de uma música que eu trouxe para vocês, vou deixar para daqui a pouco, que acho que vai falar um pouco do que você acabou de abordar, que é o autoconhecimento. Lembra que eu falei que Jesus tem que ter nota mil em psicologia? A gente está falando de um ser que ele não só tinha conhecimento de física, de química, de tudo. Ele tinha um conhecimento emocional, um avanço emocional muito grande. Quer ver como ele tinha um avanço emocional muito grande? Pensa numa pessoa que você tem ranço. Aquela pessoa que se ela pudesse entrar, ela entrar e você sair, você fazia? Todo mundo tem uma pessoa assim. Pode ter mais que eu? Pode. Todo mundo tem uma pessoa, eu não tenho, tem. Tem aquela pessoa que se você pudesse não encontrar, você não encontraria. A gente não consegue conviver, muitas vezes, por falta de gestão emocional. E dependendo da convivência, nós vamos perseguir pelo grau de evolução que nós estamos. Alguns relacionamentos são abusivos. Mas Jesus, ele tem um grau de evolução que ele tem a capacidade de conviver com quem for. Quer ver um exemplo? Jesus não convivia com Judas. Ele sabia que Judas ia entregar ele. Isso se chama gestão emocional, que Jesus tem de sobra. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de evolução espiritual. E aí, essas perguntas que eu fiz para vocês, é só para a gente ter noção do quanto a gente tem a melhorar, e a conhecer, e a evoluir, para chegarmos em estágio de espírito puro. Temos muito. E aí é nesse ponto que eu falei que talvez seja um divisor de águas. Lá no comecinho do que eu estava falando. Por quê? A doutrina espírita, ela vem te tirar da zona de conforto. A doutrina espírita, eu estava estudando, eu estava assistindo umas palestras, aí eu ouvi o Haroldo Dutra Dias falando assim: quando você desencarna, você descobre uma coisa, que no plano espiritual a reforma da previdência privada chegou primeiro.
não tem aposentadoria. Eu achei massa. Isso. Não tem aposentadoria. A gente vai desencarnar. Tem gente que acha que a gente vai desencarnar e a gente entende e respeita. E eu quero que fique claro que não há uma crítica. Mas tem gente que prefere acreditar que vai morrer e vai ficar ouvindo o anjo tocando a harpa. O resto da eternidade. E aí é onde o ponto que eu falo que é um divisor de águas, ou um choque de realidade, porque ainda assim nós temos pessoas que se esquecem desse detalhe. Que evolução espiritual dói. Trabalho. Lei da física, trabalho gera energia. Então a gente precisa nos movimentar. E não é porque a gente perde o corpo, tudo acaba. Pelo contrário. Muita coisa para fazer. Só aumenta o trabalho. E é importante a gente ter esse conhecimento, essa noção de que evoluir é um processo. E muitas vezes ele é um processo doloroso, porque vai nos tirar da zona de conforto. Vai fazer você ter que orar, porque você não quer orar. Vai fazer você ter que ler, você tem que estudar. Vai fazer a gente ter que amar quem a gente não quer amar. E é nesse momento que talvez alguém aqui esteja pensando: doutrina espírita não é para mim. Não. Doutrina espírita não é para mim. Vai dar muito trabalho, muita coisa. Não. Eu vou morrer, eu vou poder descansar. E por que eu estou falando de tanto de coisas que a gente precisa aprender, a estudar, a melhorar, para chegarmos no nível que Jesus chegou? Porque tem gente que coloca ele numa posição tão longe, como eu falei, só que ao mesmo tempo ele está tão perto. Está tão perto. E eu vou exemplificar isso, que eu vivo em escola, né? Eu passo o dia no colégio. E uma vez uma aluna minha, eu estava numa sala, e ela estava fazendo minha prova, e ela pediu para a inspetora me chamar para eu tirar dúvidas de uma questão na prova. E eu cheguei e falei: qual que é a dúvida? Ela falou assim para mim: professor Ninho, eu só quero que você fique perto de mim. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque quando você está aqui eu me sinto mais seguro, mais segura. Eu falei: mas isso muda o quê? Em que sentido? Perguntei para ela. Ela falou: eu não sei. Mas fica aqui na sala. Aí eu falei: eu vou te ajudar então. Mas eu vou ficar aqui. E ela fez. Depois disso eu conversei com ela e falei: ó, isso não pode mais acontecer.
Porque eu não vou existir para sempre. Talvez amanhã eu já não esteja mais aqui. Precisando andar sozinha. Mas quando ela precisou, eu fiquei para ela se sentir bem. Jesus faz a mesma coisa para a gente. Quando a gente precisar, Ele vai dar. Mesmo que a gente não queira. Lembra que eu falei lá no começo que às vezes eu tenho DR com Jesus? Eu fico uma semana sem trocar ideia com Ele. É engraçado que depois de uma semana eu falo, eu vou fazer parece eu falo, mestre, você me perdoa? Que eu achei que eu conseguia ficar mais tempo. Eu não consigo. Então, e é engraçado que a evolução espiritual ela é algo gradativo, ela é algo que nos tira da zona de conforto, porém ela faz com que a gente seja todos os dias melhores. E quando você se transforma em algum sentido, você não consegue mais voltar a ser quem você é. Eu já pensei em coisas que hoje eu olho e falo assim, não conseguiria mais pensar nisso. E da mesma forma que Jesus ele é modelo, porque está na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o Deus nos ofereceu algum modelo para ser seguido? E eles respondem, Jesus. Então ele é modelo? É. Então, quando Jesus olha para nós, ele entende todos os estágios em que nós estamos passando, porque ele mesmo já passou por isso. Sabe o que isso significa? Sabe a dor? Talvez você esteja sentindo hoje. Ele entende. Sabe a saudade que às vezes aperta dentro de você, daquelas pessoas que já se foram para o plano espiritual, você ficou? Ele entende. Sabe aquela incerteza que às vezes bate, você olha e você fala assim, eu estou sozinho. Ele entende. Mas não é porque ele entende, porque ele conhece. Ele entende porque ele já sentiu. E ele chegou num nível onde um dia nós vamos chegar. E eu falo isso não é para a gente ter pressa. Não é uma corrida. Não é uma corrida. Eu falo isso que é para a gente parar de se culpar pelo estágio em que nós estamos. Porque tem gente que se culpa. Ah, eu sou explosivo. Falou para mim, levou. E daí, Pedro também é. Ah, eu tenho saudade. Eu sei que a pessoa que se foi, ela está viva. Mas eu tenho saudade. Eu não devia sentir saudade. Quem te disse que você não devia sentir saudade? Quem te disse?
Só porque você sabe que a vida continua, você não pode sentir o que você está sentindo. Então, quando a gente fala a exemplo de Cristo, o termo exemplo de Cristo, é só para a gente olhar e ter um norte. É ali que eu tenho que chegar. É daquele jeito que um dia eu tenho que ser. E nunca se esquecer que não é uma corrida. Quem chega primeiro? Não. A gente vai chegar lá quando a gente vai chegar. O que a gente não pode é ficar parado. Como se fosse uma máquina. Não. Trabalho. Movimento. Um dia de cada vez. Então a gente coloca Jesus muitas vezes numa posição tão alta que a gente se esquece que Ele já vivenciou e experienciou tudo que nós estamos experienciando e vivendo. E cada vez que você não consegue dormir, por algum motivo, cada vez que você se preocupa com alguém que você ama, e você não sabe como ajudar, ele entende, ele sabe, porque ele já esteve na posição de quem precisa de ajuda, de quem já se preocupa. Quer um exemplo claro disso? Pode falar. Você está dizendo algo que provoca uma pergunta que eu não tenho como fazer, ou não fazer. Você está falando da presença de Jesus Cristo na nossa vida. E eu ouvi tantos espíritas falarem que a gente é muito pequeno, né? A gente é pouco digno para merecer a presença dele. Eu gostaria de ouvir, né, o que você teria a dizer a esse respeito, porque parece que a sua palestra contesta essa visão, né, e eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. É importante a gente entender que quando alguém fala ou diz que nós não somos dignos, é porque a nossa visão é muito limitada, né? A nossa visão ela é muito ainda pequena do que temos, do que somos e de onde chegaremos. Então, quando alguém fala isso, acredito eu que é mais para a gente refletir um pouco sobre nossos defeitos, as coisas que a gente tem a melhorar, mas sim contesta a ideia de que nós não somos dignos da presença de Jesus pelo fato da nossa pequenez, e daí ele também já foi pequeno. Já foi. Então, tem um trecho de uma música que eu gosto muito, e ela diz assim: o refrão dela é assim, e eu acho que você vai conhecer essa música. É do Grupo Íris, é do Movimento Jovem Espírita. Grupo Íris, e o nome da música é Senhor de Mim. E o refrão dela diz o seguinte: caminhos tortos eu trilhei, minha consciência acabei. Deixa eu lembrar, peraí. Caminhos tortos eu trilhei, minha consciência acabei.
entre armaduras e espadas. Depois do choro, eu entendi que a batalha não perdi. Um dia serei senhor de mim. Um dia, o final é o que mais me encanta. Um dia serei senhor de mim. E enquanto a gente não é senhor da gente, a gente tem que seguir quem já é senhor de si. E o nome dele é Jesus. Mas não vamos deixar ele numa posição longe. Não vamos mentalizar ele numa posição distante. Porque ele não está. No texto do livro Fonte Viva, ele fala um pouquinho sobre Zaqueu. E a história de Zaqueu está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo também. E para quem não conhece, acho que todo mundo conhece a música, né? Com Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, e por aí vai. E aí quando você lê o texto um pouquinho da história de Zaqueu, você entende o porquê dessa música. Zaqueu era publicano, era um homem rico, baixinho. Ele fala no texto, baixinho, de pouco estatura. Ele é mais educado, mais refinado no texto. E Jesus estava falando numa multidão, ele era baixinho, ele não conseguia ver. Ele subiu uma árvore para conseguir ver Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou: desce, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E a multidão ficou estagnada com aquilo. Como assim Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu? Ele não é honesto. Ele é rico. Cheio de defeito. E aí você acha que só porque você tem defeito, que Jesus não tem que morar na tua casa? Que Jesus não tem que conviver com você? Jesus vai entrar e conviver com quem tiver que conviver. Do jeito que você é. A única coisa que ele não aceita é que você continue onde você está por toda a eternidade. Ele vai nos despertar. E a doutrina espírita vem para isso. O Consolador prometido veio para isso. Para despertar corações. E fazer a gente crescer. E acredite, vai doer. Porque crescer dói. Mas se ele conseguir, a gente também consegue. Porque nós temos ele nos auxiliando. Então, enquanto a gente não é senhor de si, como a música do grupo Íris fala, vamos seguir Jesus. Ele já é senhor de si. A gente não. Então, que a gente vá para casa nessa noite com o coração em paz, com o coração tranquilo, tendo a certeza de que Jesus conhece cada sentimento seu, cada dor sua, cada saudade, cada preocupação, cada frustração, porque Ele já vivenciou isso. Ele chegou lá. A gente um dia chegou. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
Neste momento, unir nosso pensamento e a nossa vibração de amor aos seres angelicais, terrenos, enviando em primeiro lugar vibrações e energias de amor aos nossos entes queridos que nos antecederam na grande viagem, que onde quer que estejam, recebam o nosso abraço em forma de carinho e gratidão. Enviamos também as nossas vibrações de amor para aqueles irmãos mais necessitados por nós mesmos, que nesse momento se encontram desabrigados em Belém, que possamos, com um olhar carinhoso, acolher cada um deles. Energias de conforto nos hospitais, para aqueles que neste momento passam por um momento de provação, de desafios, com a saúde do corpo físico, saúde do espírito. E as nossas orações possam alcançar também aqueles idosos que estão temporariamente nos asilos, de recuperação. Que as nossas vibrações de amor acolham e envolvam cada um desses irmãos que estão neste momento em estado de sofrimento. Neste momento, vamos pedir a espiritualidade amiga e benfeitora que nos acompanhe até os nossos lares, que possamos receber dentro do nosso lar os fluidos magnéticos de amor, de equilíbrio, de harmonia, para aqueles entes queridos que lá estão, nossos amores, com os quais a convivência se torna tão difícil, e que pela misericórdia divina, estando lá camarada, possamos compreender os desígnios e aceitar com alegria e gratidão. Agradecemos aos mentores desta casa, que carinhosamente nos recebem, nos acolhem, e pela espiritualidade bendita que já está aqui tratando a cada um daqueles que adentraram, cada qual com a sua dor, com a sua alegria. Que possamos sempre ser assistidos por esses espíritos benditos, que nos envolvem, que nos acompanham, e que neste momento derrama sobre nós fluidos magnéticos de paz, de equilíbrio. Que esses bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre. Assim seja. Por favor, que os meninos se façam. Cida. Dias.